Acorda, investidor cripto, esse é o Crypto Never Sleeps, o podcast do investidor cripto brasileiro. Eu me chamo Walter Rebelo, estou aqui com o Marcelo Sestari e a gente apresenta esse podcast juntos. Hoje, a gente vai tentar responder uma pergunta que é capciosa, hein? E é do momento também. O dólar está perdendo o seu posto de reserva mundial? Estamos muito animados por ter aqui conosco para ajudar nessa tarefa difícil, né, complicada, Fernando Urich. Fernando, que é sócio da Liberta Investimentos, mestre em economia pela Escola Austríaca, conselheiro no Instituto Mises Brasil e estudioso da teoria monetária e tecnologia financeira, com mais de 20 anos de mercado financeiro. Ele também é autor do primeiro livro sobre Bitcoin no Brasil, Bitcoin, a moeda na era digital. Fernando Urich, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo no Crypto Never Sleeps. Bom, muito obrigado pelo convite, Walter, Marcelo, a todo o pessoal aí do Market Makers. É um prazer aqui, uma honra mais uma vez estar presente e para falar desse assunto aí que é, no mínimo, instigante e que a mim me fascina há bastante tempo e me dedico a estudar e entender o que está acontecendo com o dinheiro do mundo, que é o dólar ainda. Maravilha. Antes da gente entrar nessa conversa aí, Fernando, só aqui um recado sobre o nosso patrocinador, que é a Mint, beleza? Corretora de criptoativos do BTG Pactual. Lá você pode comprar, vender, custodiar criptos com os mais rigorosos padrões de segurança do mercado. E você também pode baixar o relatório semanal que a Mint produz, com insights de mercado, aqui no link da descrição desse vídeo. Insights práticos para te ajudar a navegar no mercado cripto, beleza? Aproveita também e se inscreve no canal do Market Makers. Toca aqui no sininho para receber aquele notificação do vídeo quando sair, beleza? Vamos lá então. Sexta, você quer começar aí puxando? Cara, acho que legal a gente começar perguntando logo de cara sobre a questão da confiança do dólar, né? Se a confiança ela tá estável, se ela tá caindo, porque, enfim. Vamos ser direto, né? Exato. A confiança global no dólar está crescendo, está estável ou está caindo? E quais os sinais claros que ilustram isso? A confiança está caindo e tem várias formas de mensurar a queda na confiança do dólar como uma moeda de reserva, né, como o padrão monetário, e, e alguns eventos que talvez aceleraram essa queda de confiança. O principal deles recente foi a guerra na Ucrânia e o congelamento das reservas da Rússia, as sanções financeiras, vários bancos sendo sancionados, pessoas, até talvez quase um país inteiro, que era o caso da Rússia. E se entrar no mérito do porquê e se é válido ou não, não importa para a discussão, mas sim que isso foi feito. E agora também com a própria entrada do Trump, com a guerra tarifária, essa busca por realinhar o comércio global, ou como eles dizem, que é uma espécie de reset no sistema econômico, no sistema monetário, em que ao mesmo tempo eles buscam manter o dólar como moeda de reserva, manter a hegemonia da moeda americana, mas também com uma busca por reduzir os déficits comerciais, e isso necessitaria um enfraquecimento do valor do dólar em relação às demais moedas. Então esses foram os grandes eventos, principalmente a guerra da Ucrânia, ou do Trump eu diria menos. Então numa perspectiva histórica de mais longo prazo, sim, a queda do dólar está acontecendo, a queda na confiança do dólar. As reservas dos países hoje já têm uma proporção bem menor de dólares do que teve no passado, ainda é a principal moeda, mas tem perdido mercado, especialmente para o ouro, especialmente nesses últimos 5, 10 anos. E no mercado de pagamentos, então, pagamentos internacionais ou transfronteiriços, ainda é o principal, e ali a queda, talvez, de participação seja mais marginal, mas também está ocorrendo. Porém, por algumas comparações, o dólar ainda segue dominante, como, por exemplo, na dívida emitida fora dos Estados Unidos, no chamado sistema do eurodólar, que é o dólar offshore, criado ou emitido fora dos Estados Unidos por bancos que não estão domiciliados na América. Aí o dólar segue também bastante dominante. Mas eu diria que nessa perspectiva de longo prazo, estamos vendo o declínio do dólar. Não significa que ele vai acabar em 5, 10 anos. Isso não vai durar mais tempo.
Uhum. Assim, justamente sobre essa parte da dívida externa, né, que a maior parte do endividamento externo tá atrelado ao dólar, como você falou. Você acha que isso é sustentável pro longo prazo? Pois, Com o uma enfraquecimento do dólar, das né? um dos problemas que o mundo tem, que é, apesar da confiança no dólar estar caindo, não tem muita alternativa. Então, esse é um dos problemas desse padrão monetário que a gente vive hoje, que não tem muito para onde correr. O euro tem os seus próprios problemas, então a moeda única da zona do euro, então a moeda única da União Europeia. É, não é uma integração fiscal, é uma união monetária, mas não é uma união fiscal. Cada país tem os seus problemas fiscais, a dívida está mais elevada do que nos Estados Unidos, dependendo dos países. E o Banco Central precisa acomodar diferentes eleitorados com diferentes objetivos, com diferentes fragilidades macroeconômicas, de endividamento, de crescimento econômico, demográfico, político, sistema tributário, enfim, é uma zona. Então há sempre aquele risco de desintegração do euro. Havia uma expectativa que o euro pudesse suplantar o dólar ou ser uma real concorrência como moeda de reserva, e que na primeira década do euro, de 2002 até 2011, até houve essa possibilidade, ou parecia que aconteceria, e o euro era uma concorrência real. Mas depois veio a crise de dívida soberana do euro, os países dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Espanha e Grécia, e aí o pessoal percebeu que, olha, aqui o problema é mais embaixo. Então o euro não é hoje uma real concorrência e é uma das maiores, se não a maior. O iene japonês também tem os seus problemas de endividamento no Japão. A maior dívida do planeta hoje é a japonesa, pública e somando a privada mais ainda. Libra esterlina já é uma moeda hoje num país menor, uma economia menor, também não tem um mercado de capitais tão profundo, assim como também não tem o Japão, comparando com os Estados Unidos, obviamente. Aí sobraria outra moeda forte. O franco suíço poderia ser, e é ainda um refúgio de segurança e sempre se valoriza muito, mas também é um mercado muito pequeno, uma economia muito pequena, não tem ativos suficientes para serem investidos ou para desempenhar o papel de uma moeda de reserva. E por fim, que eu deixei realmente por último, é o yuan chinês, que poderia ser uma concorrência, só que enquanto a China mantiver todos os controles de capitais, mantiver a conta financeira fechada e não permitir a plena conversibilidade do yuan, isso não vai acontecer. A China não vai conseguir internacionalizar a sua moeda, talvez com alguns parceiros, a Rússia, a Irã, alguns países na África, no Oriente Médio, ok, mas não vai conseguir fazer com que a Europa aceite o renminbi, muito menos que considere o renminbi como uma reserva considerável para esses países. Então, por mais que a confiança no dólar esteja caindo, as alternativas são piores e não tem muito para onde fugir quando a gente fala de moeda nacional. Uhum. Eu acho que você até respondeu assim, uma das perguntas que eu tinha, que era se o dólar mostra rachaduras, né? Quais seriam as alternativas que ganham tração? A gente que acredita que em Bitcoin, cripto, pensa logo no Bitcoin, né? Mas não vamos nem entrar aí ainda, né? Você já viu. Ainda, mas Ai, precisaremos mas entrar, ainda precisaremos não, mas entrar, precisaremos. precisaremos entrar. A gente já viu algum outro tipo de momento na história comparável a esse em que surgiram especulações de outras alternativas fora o Sim, o dólar? mundo já passou por alguns padrões monetários e a última transição foi justamente a da libra esterlina para o dólar, que aconteceu na primeira metade do século passado e que se confirmou oficialmente com o Acordo de Bretton Woods em 44, que colocou o dólar como a moeda de reserva do planeta, em que todas as demais moedas teriam uma taxa fixa em relação ao dólar, então orbitariam ao redor do dólar, e o dólar, por sua vez, seria conversível em ouro à paridade de 35 dólares por onça Troy. Para quem não sabe, onça Troy é equivalente a 31 gramas, para simplificar. Essa era a essência desse padrão monetário, e aí que realmente o dólar passou a ser a reserva do planeta e a unidade de conta do mundo em que tudo estava precificado também no dólar. Antes disso, a gente pode ir para um período de mais de 100 anos de dominância da libra esterlina, que tomou o lugar talvez mais
Alguns diziam que foi a moeda espanhola ou até a moeda portuguesa, mas também tivemos a moeda holandesa, né? A, o Dutch Guilder, que tem os florins holandeses. Mas tivemos essas trocas de padrões monetários no passado. Mas o interessante é notar que essas alternâncias pré-Bretton Woods eram sempre sistemas que estavam lastreados no dólar. Então havia no dólar não, perdão, no ouro ou na prata. Então havia uma conversibilidade com o metal precioso, e isso significa que essas moedas anteriores, elas eram meras denominações de um peso de prata ou um peso de ouro. O libra esterlina era um peso de prata, assim como o florim holandês era um peso de ouro ou peso de prata. Então, a moeda propriamente dita, o ativo final, era o metal precioso. Não era um papel, um certificado ou um nome específico, um padrão que foi definido por um país. Então, essas mudanças não foram tão traumáticas assim, não mudaram tanta coisa na infraestrutura ou na moeda final. Só que o que temos hoje é um sistema bem diferente a todos que houve ao longo da história, porque pela primeira vez é uma moeda nacional e que não é conversível em nada. Não tem mais a âncora, a referência no ouro nem na prata, e pode ser criado infinitamente. Não há um limite técnico para a criação de dólares nem de nenhuma outra moeda nacional. Então, a transição de um sistema como esse para outro similar, isso ainda não aconteceu. É um sistema singular, inédito na história financeira de por tanto tempo, que ainda segue funcionando, entre aspas, mas segue aí vigente. Hoje é o padrão monetário baseado no dólar, que não é conversível em nada. Então, a transição disso para outro sistema semelhante, ou de volta para o ouro, ou de volta para algo como o Bitcoin, isso nós ainda não vimos, não temos um precedente histórico. Realmente, porque você mencionou, né, alternâncias de outros padrões monetários. Em nenhum momento a gente teve uma economia que é tão globalizada quanto ela é hoje em dia e tão integrada Mais com o isso. dólar, né? Porque tudo que é contrato internacional é majoritariamente precificado em dólar, câmbio de moedas alternativas como, sei lá, o won coreano e a coroa islandesa, né? Você provavelmente vai ter pares com dólar aí, né, como intermediário na hora de trocar duas moedas como essa, né? Então tá tudo muito integrado. Você como um pensador, cara, para onde é que o mundo tá parecendo ir aqui, né, nesse sentido, né? À medida que se começa a Pois então, questionar o dólar. boa, a gente pode entender o sistema assim digamos, por enxergar ele por três óticas distintas. Eu diria que a primeira ótica é entender o padrão monetário como a unidade de conta, a referência ou a moeda na qual tudo é precificado. Hoje, esse padrão monetário significa que o dólar é essa moeda. O dólar é a moeda de conta do mundo. Tudo é precificado no dólar, é o petróleo, o próprio ouro hoje é precificado no dólar, antes era o contrário, o dólar é precificado no ouro. Conseguimos realizar essa proeza. E a riqueza mundial é precificada no dólar, tudo é precificado no dólar, e não é nem no real brasileiro, nem na libra esterlina, nem no euro, nem no yuan, tudo é no dólar. A moeda de conta do planeta continua sendo o dólar. Então, essa é o primeiro prisma pelo qual a gente pode enxergar o padrão monetário, a unidade de conta, que é a moeda americana. O segundo prisma seria pela ótica do sistema financeiro, ou sistemas de pagamento, sistemas de transferências, sistemas de liquidação. Aí nós temos vários competindo, temos vários dentro de cada país, sistema bancário, sistema de pagamento, sistema online, temos sistemas internacionais como o SWIFT, Uhum. que é um sistema de mensageria entre bancos, nada além disso, é um sistema de troca de mensagens seguras para os bancos realizarem transferências entre fronteiras. Hoje temos alguns sistemas alternativos nascendo com o CIPS da China, que é o Cross Interbank Payment System, até para contornar o SWIFT e ser uma opção para a China e para os seus parceiros. E certamente haverá outros ao longo dos próximos anos. Então, o segundo pilar de sistemas de pagamentos. E o terceiro pilar, pelo qual a gente pode enxergar o padrão monetário, é os ativos de reserva. Que ativos que os bancos centrais, que empresas, pessoas podem manter sua liquidez, a sua reserva última. Pode ser o dólar, pode ser também ouro, e ouro tem crescido cada vez mais.
apesar de os bancos centrais e os economistas terem buscado desmonetizar o ouro por completo, na prática isso não aconteceu e, pelo contrário, a adoção ao ouro e a proporção do ouro nas reservas dos bancos centrais tem aumentado e acelerou isso desde a guerra da Ucrânia. Mas nós temos alguns ativos emergentes, também inéditos, únicos, como é o caso do Bitcoin, que para mim faz todo sentido. Então, quando a gente analisa sobre essas três óticas, unidade de conta, sistema de pagamentos e ativos de reserva, eu vejo uma crescente concorrência em sistemas de pagamentos e ativos de reserva. E que, por caso do Bitcoin, é uma grande vantagem porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem o seu próprio sistema de liquidação, não depende de um sistema terceiro. E o primeiro que eu comecei a falar, unidade de conta, esse é o mais difícil de suplantar. Esse é o mais difícil de substituir, porque depende de confiança, depende de tempo, depende de uma mudança, assim, drástica, Geracional. porque significa, assim, é realmente geracional, assim, é intergeracional. Então, essa mudança é a que está mais distante, ao meu ver, de ocorrer. O dólar já está muito estabilizado, né, instituído. Então você acha que desses três grandes pilares do sistema monetário, o Bitcoin ele poderia substituir os dois últimos, sistemas de pagamento e ativos de reserva? No mínimo, ser uma grande concorrência, Isso. uma grande alternativa, sem dúvida alguma. Já está sendo. Hoje, talvez embrionária, incipiente, os críticos diriam que nada relevante. Eu discordo, já tem crescido a relevância, mas é um forte candidato. Existe uma perspectiva de que o Bitcoin, essas duas vertentes, de meio de pagamento e reserva de valor, são mutuamente excludentes, né? Então, você acha, primeiro, né, se isso é verdade, de fato, se essas duas coisas são mutuamente excludentes, e se o Bitcoin, caso não seja um meio de pagamento, seria uma reserva de valor, e stablecoins seria uma vertente para até perpetuar o dólar e meio que salvar ele, Sim. fazendo aspas. Boa, primeiro sobre se são mutuamente excludentes a função de meio de pagamento e reserva de valor, eu acredito que não são mutuamente excludentes. É um debate que eu participo há bastante tempo, até com uma visão de economista. Quando eu comecei a estudar o Bitcoin, até quando eu escrevi meu livro, era uma preocupação que eu tinha, era entender o Bitcoin sob as três funções clássicas da moeda: reserva de valor, meio de troca ou meio de pagamento e unidade de conta. E a verdade é que o Bitcoin hoje, ele é pouco usado nas transações do dia a dia como uma moeda de troca, como um meio de pagamento. Mas isso não significa que para alguns tipos de pagamentos e algumas transferências, que a gente pode chamar até de liquidação final de pagamentos, especialmente entre fronteiras, o Bitcoin hoje é a melhor alternativa, tecnologicamente falando, em termos de segurança, de rapidez, de conveniência, de custo. Não tem nenhuma alternativa comparável ao Bitcoin hoje para liquidação de pagamentos internacionais. Ah tá, mas o Zezinho não está usando no café da esquina. Tudo bem, mas hoje o Bitcoin ainda não está pronto para isso, até em parte pela própria volatilidade de preço, pela vontade das pessoas também de não querer gastar logo o Bitcoin, querer esperar uma apreciação. Isso também acontece, mas não quer dizer que num futuro, daqui a alguns anos, talvez algumas décadas, o Bitcoin não seja cada vez mais usado para isso também. Ao passo que se torna uma reserva de valor mais adotada e estabelecida, ele também acaba sendo mais usado como meio de troca. Então, para mim, não é uma dicotomia, ou é reserva de valor ou é meio de pagamento, não acredito. E aí também a gente pode entrar nos debates mais técnicos. Bom, mas será que tudo vai acontecer on-chain, no blockchain base do Bitcoin, na primeira camada, ou não? Eu acho que não, acho que vai ter mais camadas, algumas como a Lightning Network, mas não apenas ela, algumas soluções semi-centralizadas ou semi-descentralizadas. Entendo que é assim que o sistema vai evoluir. Uhum. Agora, a outra pergunta, agora eu me esqueci que eu ia falar sobre o... stablecoins, né? Porque A stablecoin, claro. se isso Pois poderia ser um então, artifício de perpetuação do dólar, né? Até como sem sendo dúvida. o próprio Scott Bessent, secretário do Tesouro, falou que esperaria uma demanda vindo das empresas de stablecoins de por volta de 2 trilhões de dólares, né? Que é bastante relevante quando você fala de um país que está endividado 35 trilhões.
crescendo. Também falando assim numa perspectiva histórica, se o congelamento de reservas e as sanções financeiras minam a credibilidade no dólar e abreviam a vida útil do dólar como moeda de reserva, as stablecoins fazem justamente o oposto. Então, eu concordo com o Scott Bessent que pode vir uma grande demanda por ativos de reserva denominados em dólares, então treasuries, dívida americana, por conta de stablecoin. Até publiquei um vídeo que justamente ressaltando esse aspecto das stablecoins, que podem dar uma ótima sobrevida ao dólar. O que, no entanto, é uma ameaça para os demais países, especialmente os países que emitem moedas ruins como o real brasileiro. Porque, imagina, se um sujeito pode ter uma carteira de dólares, stablecoin, no telefone e realizar pagamentos facilmente, cara, o Banco Central não vai gostar muito disso. Tanto que fez aquela consulta pública querendo proibir, colocou lá o item propondo proibição de transferência de stablecoin para a carteira. O que eu acho um absurdo e um tiro no pé e nem tem como fazer valer essa regra de verdade, porque tem formas de contornar. Mas, enfim, eu entendo a ameaça do ponto de vista de um banco central emergente, como outros também enxergariam. Mas sim, as stablecoins, elas dão mais utilidade para a moeda americana, sim. Então, é justamente isso que eu queria perguntar, porque assim, com muitos países em desenvolvimento, que eles têm basicamente seus financiamentos dolarizados, como que eles poderiam se proteger nesse momento de crise, por exemplo? Comprar mais dólar, Bitcoin, ouro, sendo que eles têm moedas fracas em relação ao dólar? Pois, desse ponto de vista, para mim é uma concorrência positiva para uma moeda emergente, porque forçaria o Banco Central do país a ser mais austero, a ser mais disciplinado, a não inflacionar demais a moeda. Pô, a gente tá no real brasileiro, 5% de inflação, cara, isso em 10 anos destrói a moeda. 5% no ano, ok, não é tanta assim, utiliza. Ok, em 10 anos destrói o poder de compra da moeda, perde metade do valor quase. Então, cara, não é o caminho e seria positivo ter uma concorrência ou algo que forçasse o Banco Central do país a ser mais rigoroso e não permitir uma inflação tão elevada assim, porque 5%, sim, é muito elevado. Ainda aqui no tema Bitcoin, no contexto do dólar, né? Ainda nessa década, dado o cenário político que a gente está vendo agora, de movimentação regulatória pró-cripto com o governo Trump, que papel você acha que o Bitcoin vai passar a ter, né? A gente comentou aqui, é meio de pagamento, reserva de valor, poderia eventualmente ser até uma âncora monetária para você fazer stablecoins embasadas, né, colateralizadas com Bitcoin? Acho que a pergunta Não, no fim das assim, contas que papel você acha que o papel primordial do Bitcoin ainda nessa década? Para onde que a gente está indo? nessa década ainda é como um crescente ativo de reserva, é como uma reserva de valor, é como um ativo, inclusive, bancos centrais vão acabar adotando como uma forma de não apenas preservar valor, mas também para a liquidação de pagamentos internacionais. E porque isso é importante a gente contextualizar, porque até muitos economistas se esquecem de como funciona o nosso sistema financeiro. Como é que os pagamentos são liquidados internacionalmente hoje em dia? Depois que o ouro perdeu a sua função monetária, ele foi desmonetizado, ele não perdeu, né? Tentaram acabar com o ouro e abandonaram o ouro. Quando um país precisa liquidar pagamentos com outro país, esse pagamento hoje é feito na moeda de reserva mundial, que é o dólar. Mas o dólar, ele é um passivo do governo americano. Então, é uma obrigação do governo de entregar alguma coisa. Como não tem mais a referência no ouro, hoje a obrigação do governo americano, do Fed, do Federal Reserve, é simplesmente entregar os mesmos dólares. Então, se um banco central diz, Fed, tem aqui $100, me devolve, me entrega aqui, tá bom, te entrega 2 notas de $50 ou 5 de 20. Não tem mais o ativo final de liquidação e permanecemos, então, com dívidas entre países para sempre. A única forma de liquidar uma transação e haver liquidação final
com um ativo que realmente é ativo, não é passivo de ninguém. E esse era o Uhum. papel primordial do ouro, servir como ativo de liquidação final entre países, sobretudo. Poderia acontecer numa cidade, num país, num estado, entre bancos, mas entre países era também especialmente com o ouro. E como é que os países liquidavam pagamentos? Ah, Se compensava de tempos em tempos, se um país deve X onças de ouro, X toneladas para outro país, e o outro, vamos lá, deve 10 toneladas e o outro deve 8, se compensa, então deve apenas 2 toneladas, se transfere fisicamente 2 toneladas para o outro país. E de fato isso acontecia, até a Primeira Guerra Mundial, era navios cargueiros carregando toneladas de ouro, e tem um caso emblemático que foi agora me esqueci, o HMS Belfast, acho que esse era o nome do navio britânico, que naufragou no meio da Primeira Guerra Mundial com 44 toneladas de ouro, se eu não estou enganado. Conseguiram recuperar muitos anos depois, mas isso era o cenário para liquidar pagamentos. Olha que loucura. A gente imagina, num momento 2025, era da internet, era digital, não tem o menor sentido liquidar pagamentos pagando em ouro. Tira de um cofre, coloca num caminhão, um carro-cofre, com segurança, com armas, leva para ou de trem ou então no cargueiro para entregar para outro país. Não tem o menor sentido. Aí a gente compara com outro ativo que tem algumas semelhanças com o ouro, especialmente de um ativo escasso, não inflacionável, mas ele é puramente digital, que funciona na internet com muito mais rapidez, com transparência, com segurança, com verificabilidade e com um custo muito menor. É incomparável. Uhum. E à medida que os países vão percebendo essa verdade, porque esse é um fato, eles vão acabar aderindo cada vez mais ao Bitcoin, inclusive nações, inclusive a China pagando para a Rússia pagando para o Irã, não importa. Então, quando a gente entende que a liquidação final de pagamentos nos países hoje, entre países, ela não existe mais quando ela é feita com dólares e precisaria ser feito no ouro, e o Bitcoin é muito superior ao ouro, para mim a adoção é quase uma certeza probabilística. Uhum. Qual seria o sinal concreto de que os países estão se afastando de fato do dólar nas suas reservas? Seria isso? Você vê esse movimento dos países de fato começando a acumular mais Bitcoin? Ou tem algum sinal, outro sinal concreto? Eu acho que não apenas o Bitcoin, mas também o ouro. Nesse primeiro momento, é o ouro. O Bitcoin não tem ainda a confiança e a aceitabilidade que o ouro tem. Então, nesse quesito, o teste do tempo, o Bitcoin está lá atrás. Uhum. Enfim, é um retardatário correndo rápido, mas está assim, muito atrás e tem muito terreno pela frente. Mas a métrica que a gente pode mensurar é a proporção de ouro nas reservas dos países. A China não para de comprar, Índia historicamente comprou mais recentemente, a Rússia também acelerou as compras depois que anexou a Crimeia em 2014, já se preparando para um cenário como que aconteceu em 2022, depois que ela invadiu a Ucrânia. Mas a gente vê também países querendo repatriar ouro. A Alemanha fez isso recentemente com os Estados Unidos, repatriou uma parte do seu ouro. Então, a desconfiança entre os países acaba levando à busca por diversificação, por alguma segurança. Hoje, ainda é o ouro primordialmente. Você acha que essa tendência, essa desconfiança entre os países, que é o fenômeno da desglobalização, vai continuar acelerando? E é esse o fator, né, que vai fazer com que os bancos centrais, né, que você falou, eu acredito que os bancos centrais vão terminar comprando Bitcoin, né? Corrija se eu estiver aqui parafraseando errado. Que vai ser essa capacidade de mobilidade de capital sem a confiança em um terceiro, né, que o ouro não tem isso, você precisa transportar ele com um cargo pesado, que vai fazer o Bitcoin superar o ouro. Eu entendo que sim. Primeiro, a possibilidade, a capacidade ou a propriedade de não ser inflacionável, ser um ativo escasso. Isso eu diria que é um pré-requisito. E, por fim, a superioridade tecnológica. Aí não tem comparação. Então, acho que isso são as duas características que vão fazer com que o Bitcoin seja adotado, inclusive por bancos centrais ou por nações. Eu tenho uma pergunta mais voltada para o investidor, né? O
investidor pessoa física, Claro. que acompanha aqui a gente. No portfólio do investidor, para você, qual é o papel do Bitcoin e qual a tese do ativo, né? É debasement, é uma tese estritamente de longo prazo, ou você também se permite fazer operações pensando mais de médio prazo, fazendo hedging? Como que você entende que o Bitcoin deve compor o portfólio do investidor? Eu considero uma alocação de longo prazo. Eu não faço trade, não faço hedge, nada, não faço operações de curto prazo. Então, meu viés realmente é de longo prazo. E eu entendo que o potencial de valorização do Bitcoin vem de duas formas. A primeira é pela própria desvalorização do dinheiro. Se a gente entende que a o compromisso dos bancos centrais, a meta é desvalorizar o dinheiro a uma taxa de inflação de preço de 2% ao ano, todos os bancos centrais do planeta e alguns mais ainda, como é o caso brasileiro, é quase que uma certeza também que teremos moedas nacionais valendo cada vez menos ao longo do tempo. Esse é o compromisso, eles estão comprometidos em realizar isso, desvalorizar as moedas. Isso beneficia o Bitcoin e tudo que é precificado nas moedas, então beneficia tudo. Qualquer ativo escasso tende a se valorizar por conta da desvalorização das moedas. É ouro, é imóvel, ações de empresa, mercado em geral. Mas eu entendo que o Bitcoin também tem uma vantagem que ele ainda passa por um período de adoção, de monetização, e que ainda está sendo descoberto. Por mais que já tem muito mais gente falando hoje em dia, está mais difundido, as pessoas conhecem, ainda assim, em pleno 2025, e eu falo com domínio de causa porque converso com muitos tipos de investidores e com vários interlocutores de várias gerações. Ainda o conhecimento é superficial da maior parte das pessoas. As pessoas podem ter ouvido falar e sabem o que é, mas o conhecimento, o entendimento ainda é muito superficial. Então o Bitcoin tem essa vantagem que talvez numa janela de 10 a 15 anos, ele possa roubar mais mercado de outros ativos e ter uma valorização adicional, além do que terão outros ativos. Por isso que eu vejo o Bitcoin também tendo um potencial de upside maior do que outros ativos numa carteira de investimento, numa alocação. Aí resta também para cada investidor tem que fazer o seu dever de casa, entender muito bem o seu estômago, a tolerância para volatilidade. Não falo de risco, para mim é volatilidade, são coisas distintas, porque muita gente não consegue ver a carteira subindo 15, 20% no ano, ou 50% ou 100%, e no ano seguinte cair 20%, 30%, ou num dia cair 5%, 10%. Para muitas pessoas isso é insuportável. Então as pessoas têm que entender muito bem como funciona o ativo, entender das características, para assim ter uma alocação que ela se sinta confortável. Legal. Assim, você falou que no longo prazo você enxerga cada vez mais essa transferência dos ativos pro Bitcoin, né? Desde que o Bitcoin chegou no institucional através dos seus ETFs, trilhões de dólares foram, né, direcionados pro Bitcoin. Eu queria saber, assim, com esse movimento, com essa tendência de longo prazo que você mesmo disse que concorda, né, dos ativos tradicionais pro Bitcoin, até que ponto isso pode impactar a economia, sei lá, de algum país, por exemplo, do Brasil, onde a nossa indústria, sei lá, talvez de fundos pode acabar tendo muito resgate sendo direcionada para cripto ou para outros ativos, mas acho que essa é a essência da pergunta. Eu acho que ela é válida e, assim, no mundo, foram centenas de bilhões de dólares, não chegamos ainda a trilhões. O market cap do Bitcoin é que está perto aí sempre rondando os 2 trilhões de dólares. Mas eu vejo que é uma concorrência real, sim, para fundos multimercado, para fundos de renda fixa, ou como alguns gostam, os bitcoiners gostam de dizer, fundo de perda fixa, que às vezes não bate nem a inflação, ou muitas vezes não bate nem a inflação. Então é uma concorrência real e especialmente nesse momento inicial que o Bitcoin ainda passa por uma curva de adoção. Se a gente projetar daqui 20 anos ou mais, essa é a minha expectativa, posso estar errado, mas se o Bitcoin realizar essa valorização que eu prevejo, se ele tomar fatia de mercado de outros ativos, de outras classes de ativos, chegará um momento em que ele já será um ativo significativo, na casa de trilhões de dólares de valor de mercado total, e que valorizações mais
acima da média serão inviáveis. Então, ele vai se tornar. A tendência do Bitcoin é se tornar um ativo mais chato, assim, estável, como é o ouro. Pô, o ouro, claro que recentemente cresceu bastante, até por conta das moedas, eu vejo, e pelo risco geopolítico, mas o ouro não vai dobrar de valor todo ano para sempre, cara. Se isso acontecer, é porque as moedas estão perdendo muito valor. Aí tudo vai se valorizar muito. Então chegará um momento em que o Bitcoin também terá uma estabilidade maior de valor, com apreciação mais perene, sim, mas não com a multiplicação de capital que hoje ele ainda pode oferecer. Uhum. Uhum. Eu acho que essa é uma das vantagens de você entrar antes, né? Meu pai tem o costume de dizer que quem acorda cedo bebe água limpa, né? Eu acho que é verdade. O Bitcoin, eu gosto de brincar que ele está nesse processo de maturação, né? 15 anos de idade, é como se fosse um jovem que a sociedade ainda não entende direito o que que ele é, mas está vendo ali um possível valor, né? Está crescendo, está sendo regularizado, institucionalizado, e a gente pensa nele como, pô, uma tese de longo prazo. Beleza. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo tanta inovação, né, em vários âmbitos. Inteligência artificial e computação quântica são alguns aspectos aqui que eu queria tocar no quesito de riscos de longo prazo. É porque, pô, tá todo mundo aqui comprado na ideia de Bitcoin, mas se a gente for fazer aqui o advogado do diabo, né? Quais seriam os riscos de longo prazo? E aí eu elenquei alguns riscos aqui que eu queria jogar na mesa para a gente discutir. O primeiro é o risco político. Atualmente a gente está vendo o Trump com essa postura pró-cripto, querendo trazer empresas de cripto lá para os Estados Unidos e também tendo as próprias iniciativas dele. Isso está criando, inclusive, imbróglio, né, para aprovação da lei das stablecoins. Você acha que o Trump é mais um risco do que a oportunidade não é a palavra, né, mas algo benéfico para cripto e para o Bitcoin? Putz, hum, eu tenho uma opinião assim um pouco. Eu diria que o governo Trump me deixa um gosto amargo assim quando a gente fala da postura dele com relação ao Bitcoin e às criptos em geral. Porque do ponto positivo, eles estão trazendo gente da indústria, estão sendo muito abertos e receptivos e até endossando e promovendo a adoção e atraindo investimentos, trazendo clareza regulatória, acabando com as operações choke points, né, de estrangulamento das empresas ao não oferecer serviço bancário. Eles eliminaram isso. O Fed acabou de eliminar também, revogar uma instrução que restringia muito a possibilidade dos bancos adotarem ou usarem, oferecerem serviços com o Bitcoin. Então, do ponto de vista regulatório, de adoção, etc., pô, o Trump está sendo excelente, realmente. Mais a reserva estratégica, mais ter concedido o perdão por Ross Ulbricht, assim, algumas mais simbólicas, outras importantes demais. Então, desse ponto de vista, é excelente. Mas também pode ser um risco político, porque é o Trump, é um cara que polariza, então metade ama, metade odeia, e, pô, se o próximo governo não for alguém mais aliado ao Trump, se for democrata, será que esses avanços podem ser revertidos? Talvez alguma coisa, mas é curioso como a pauta Bitcoin, criptos, ela hoje é quase bipartidária. Então, talvez não tenhamos esse retrocesso mesmo com a mudança de governo e um eventual democrata em 2029. Então, talvez isso não seja um grande risco. Reversão de regulação positivas porque o Trump saiu do governo. Então, isso eu vejo como positivo, regulação para o setor. O que é negativo? Cara, o conflito de interesse, a sacanagem, o enriquecimento usando a influência do presidente, dos seus filhos, tudo. Cara, começou com a shitcoin dele lá, a meme coin do Trump. E E Millennium. ele não foi o único, surreal. né? Teve Milley também, teve outras histórias aí meio Bom, cabeludas isso, mesmo. É outro assunto. depois é outro tema também. É. Mas, cara, a meme coin do Trump, não, cara. Feio, pra mim, imoral, ilegal talvez não, mas imoral, joga contra pra caramba, é um conflito de interesse enorme,
Aí depois veio a Melania Trump, a meme coin da Melania. É quase assim, avacalhar por completo, assim, cara. Pra quê? E agora teve o jantar de gala com os top 200 Top holders, holders, né? né? Os 200 maiores holders da meme coin. O que é tipo, cara, pô, você vai jantar com o presidente, então basta comprar a meme coin dele, o que vai enriquecer ele, a família, o que é. Onde é que tá a barreira, assim, do legal, do moral, o que que pode ser considerado um suborno? Então a gente tá. Cara, é bizarro isso, né? Uhum. Sim. Então, dessa ótica, acho que é um péssimo exemplo, na melhor das hipóteses, ou algo criminoso na pior das hipóteses. Então, que não deveria ter sido feito. Então, por isso que eu digo que eu tenho um gosto amargo aí com o governo Trump e o setor e a sua relação com o setor cripto. Uhum. Fora o episódio do Eric Trump, né? Compre Ethereum agora e me agradeça depois. E no final todo mundo sabe o que aconteceu. Cara, tem Mas, uma. aí é o exemplo, né? Aham. O Trump fez isso também, aquele dia do. Qual foi o dia que ele. Ah, o dia que ele anunciou a pausa de 90 dias nas tarifas. Hum. Acho que poucas horas antes ele falou: este é um ótimo momento para comprar DJT, que é a ação dele na bolsa. Meu, não dá, né, cara? Sim. Avacalharam geral. Você acha que assim, pra mim isso é um pouco conflitante. O ideal libertário por trás do Bitcoin, soberania, privacidade, autonomia, e ao mesmo tempo você tá torcendo pro cara regular, né, essa indústria e tudo mais, mas isso vem acompanhado desse risco político, né? Eu acho Uhum. isso uma situação complicada, uma bola dividida. É Vamos esquisito. lá. Primeiro, eu como libertário, e isso eu falei para mim, o Bitcoin ele vai prosperar não por causa do Trump, sim, apesar do Trump, de qualquer outro governo. O Trump vindo agora é positivo? Sem dúvida. Mas se não tivesse sido, isso seria negativo para o Bitcoin? Poderia matar o Bitcoin? Não. Para mim, ele é inevitável. Então, não vejo o governo Trump sendo é, o grande responsável por fazer o Bitcoin agora prosperar, e nem eu, como libertário, defendo assim que seja o governo que esteja promovendo a adoção nem nada disso. Ah, sobre regulação, também como libertário, o que eu defendo é que o governo não impeça, que ele não restrinja, que ele não imponha amarras, Hum. que ele não barre, que ele não proíba. É isso que eu peço. E não que ele tenha que regular e ditar todas as regras, é isso que tem que ser feito. Tanto que eu nem acredito em regulação estatal, eu prefiro a regulação feita pelo próprio mercado, em que os incentivos levam ao comportamento honesto, assim como no próprio Bitcoin, deveria ser a regulação feita pelo mercado, e, cara, é o risco de solvência, é o risco de quebra, que vai fazer com que as pessoas, as empresas, sejam honestas e ofereçam o melhor produto ao melhor serviço, concorrendo legalmente e seguindo as regras do mercado. E não precisamos do governo ditando tudo. Não acredito em regulação estatal. Uhum. Uhum. E, para mim, a crise de 2008 é um grande exemplo de como a regulação estatal fracassou. Uhum. Um outro risco que eu queria abordar é um risco que é distante do político, eh, mas que está se tornando cada vez mais real. E todo mundo pergunta. E todo mundo pergunta, né? E assim, a gente já tem algumas respostas para isso, né? Como os grandes estudiosos do Bitcoin, os OGs dos OGs, como o Antonopoulos, né? Falando que, pô, o esquema de criptografia do Bitcoin pode ser atualizado, mas algumas semanas atrás a gente viu manchete da Microsoft desenvolvendo um novo chip chamado Majorana, que agora tem não sei quantos qubits, né? Que na computação booleana zeros ou uns, né? Na computação quântica, você tem uma distribuição de possibilidades e isso te permite quebrar a criptografia. O Bitcoin, ele funciona com base em algumas peças criptográficas, né? Uma delas, por exemplo, é a criptografia de curvas elípticas, que deriva uma chave pública, que é a chave que todo mundo vê, de uma chave privada. A gente sabe que tem um monte de Bitcoin, né? Estimado de 2 a 6 milhões de Bitcoins que estão perdidos, ou que as pessoas Uhum. não têm mais acesso, que estão em endereços velhos, né? Endereços que são os primeiros endereços da rede do Bitcoin.
e que são frágeis a esse tipo de quebra de criptografia que vai ser instaurada com o avanço da computação quântica, né? Então, até chama isso de o dia Q, né? O Q-Day. Você enxerga... Isso altera a tua perspectiva de... Pô, da qualidade do Bitcoin em termos de longo prazo, um investimento de longo prazo? Não, em nada. O, o Bitcoin é um software, como todo software é inacabado, Hum. ele precisará ser atualizado para quando a computação quântica for uma realidade de fato. Hoje ainda não é. Talvez a notícia da Microsoft tenha acelerado quando essa realidade chegará, mas quando for uma realidade, os algoritmos criptográficos precisarão ser substituídos. Então, se faz uma atualização do software, as pessoas baixam um novo software em que o algoritmo está sendo substituído. Claro que esse momento de transição, cara, vai ser turbulento. Alguma medida precaucional precisará ser tomada para transações, para que o pessoal não... Alguma coisa vai ter que ser feita, porque é uma mudança, sem dúvida, muito importante, mas ela pode e deverá ser feita. Ainda assim, tem alguns riscos ou boas práticas que as pessoas precisariam tomar, porque o algoritmo que você mencionou, que é o de assinatura digital, Uhum. é o algoritmo utilizado para você transferir bitcoins. Quando você transfere da sua carteira para outro, você assina digitalmente e está ali a comprovação criptográfica que você tem a chave privada associada àquele endereço público, ou seja, aquela chave pública. Quando um endereço na rede do Bitcoin tem ainda algum saldo e ele já realizou alguma transação, ao realizar a transação, você está revelando a chave pública Uhum. para o restante da rede. E um computador quântico, em posse da assinatura digital e a chave pública, poderia fazer o ataque de força bruta e quebrar a criptografia, conseguir descobrir a chave privada e roubar os bitcoins daquela carteira. Então, qual é a boa prática? É você deixar saldo apenas em carteiras ou endereços que você nunca usou. Só usou para receber, mas nunca usou para fazer nenhuma transação. E Uhum. se fizer transação desse endereço, bom, que saque todo o saldo e mande para um novo endereço. Aí você não está sujeito a esse risco de roubo de carteira, que é o risco que o Satoshi Nakamoto está exposto, porque ele tem várias carteiras lá, não vai movimentar mais, não acredito que ele vai movimentar. Então esse tesouro perdido, quando a computação quântica for a realidade, ele será encontrado e vai ser interessante ver essa briga. Não sei quem é que vai ganhar, mas as moedas do Satoshi elas serão roubadas, sim. E ainda sobre a computação quântica e os algoritmos, a boa notícia é que nós já temos algoritmos rodando e sendo testados para lidar com computação quântica. Foi no ano passado que o NIST, que é o National Institute of Standards and Technologies, que é o instituto que padroniza criptografia, entre várias outras coisas, mas eles que dão a chancela, ó, esse algoritmo está testado, está de acordo com as boas práticas, podem usar. Ele já divulgou 3 algoritmos no ano passado que são a prova de criptografia quântica, então computação quântica, Uhum. e já estão sendo testados. Então já temos algoritmos à prova de computação quântica. Legal. Acho que um outro risco, né, que a gente anotou aqui é o risco de governança interna. Uma pergunta que vem surgindo com a forte influência dos governos agora comprando Bitcoin, a gente queria saber se essa influência crescente de corporações, mineradoras e principalmente dos governos pode ameaçar a neutralidade do Bitcoin, né? E principalmente essa parte de descentralização também. Até, Essa é a parte bacana. Aham. Vai lá, siga. Só para Pode... complementar aqui, né? E você vê, inclusive, hoje discussões, assim como a gente viu na Guerra dos Blocos, não me recordo agora qual foi o ano, nem estava no mercado nesse ano, mas essas discussões de como que a rede deve ser, né? Quem é que está tocando essas decisões e como que o Bitcoin, nessa esteira de institucionalização que ele está vivendo, como que essas decisões vão sendo tomadas e como que a tomada de decisão muda ao longo do tempo. E desculpa também, vai ficar grande a pergunta, mas é porque você me deu um insight aqui. Tem essa discussão sobre, né, se algumas pessoas serem a favor desse aumento do bloco por conta das inscrições que acontecem dentro do Bitcoin. O que você acha sobre isso? Porque, exato, os ordinals, porque isso pode prejudicar a descentralização, né? Se a gente aumenta o tamanho do bloco, precisa de mais poder computacional e
provavelmente impacta Vamos lá. Ótimas perguntas. E o ano da guerra civil do Bitcoin, tá? A briga pelo tamanho do bloco, foi 2017, quando começaram a nascer os meus cabelos brancos aqui. Mas primeiro sobre as instituições, empresas, ou até governos, bancos centrais comprando Bitcoin. O poder econômico, você ter um saldo relevante, uma carteira com muito saldo, não é isso que vai determinar a mudança de regras, as regras do protocolo. Então, mesmo que um Michael Saylor agora com a MicroStrategy tenha 555 mil Bitcoins, sei lá quanto ele já está agora, e outros tenham bastante, a Coinbase também custodia muito em nome de clientes, enfim, esses players e quem tem riqueza e poderia comprar vários Bitcoins, eles não conseguem mudar as regras do Bitcoin à revelia dos demais participantes, à revelia dos full nodes ou contra a vontade dos demais participantes da rede. Simplesmente não conseguem. Mas eles podem desovar o Bitcoin se eles não gostarem, isso vai impactar o preço. Sem dúvida. Não estou falando de preço de mercado e volatilidade. Qualquer pessoa ou entidade que tenha uma quantidade relevante e deseja se desfazer, vai impactar preço. Uhum. Mas a gente pode perguntar também, qual é o motivo que o Michael Saylor desovaria os seus Bitcoins? Assim, vai contra totalmente os seus interesses. Mas é um debate talvez válido, mas não importa para a regra, para a essência do Bitcoin. Agora, a questão das perguntas que vocês fizeram sobre os debates que estão acontecendo agora, até para quem não entende muito disso, não sei se vocês já explicaram em algum episódio passado, mas vale a gente explicar para entender a parte técnica do debate que está ocorrendo agora. Uma transação do Bitcoin nada mais é do que uma mensagem, tem alguns campos específicos, o endereço, a quantidade de Bitcoin, a assinatura digital, o endereço de saída, e tem alguns outros campos. Um desses campos se chama OP Return, OP Underline Return, que é um campo que pode ser inserida qualquer informação, mesmo que não tenha nenhuma relação com a transação em si, com nenhum endereço, com a quantidade de Bitcoin, não importa. Você pode colocar lá qualquer informação neste campo, até um limite de 80 bytes. E foi um limite arbitrário, no início era 40 bytes, depois eles mudaram para 80 bytes, e isso acho que foi em 2013, 14, eu acho. E é neste campo ou quase sempre neste campo, que se utiliza transações de Bitcoin para outras finalidades, notarização digital. Eu que, por exemplo, registrei minha filha e meu filho no blockchain do Bitcoin lá atrás, quando eles nasceram, foi por meio desse campo. Então, tem seus usos esse campo específico. Só que o que aconteceu recentemente? Usuários começaram a usar transações de Bitcoin para outras finalidades, os ordinals, as inscrições, enfim, usar para NFT, né, os colecionáveis dentro do Bitcoin, e sei lá que outros usos futuros pode ter. Assim, a criatividade do ser humano e a demanda, não sei de onde pode vir. Só que por conta dessa limitação no OP Return, neste campo, começaram a usar formas para contornar esse limite e formas que até podem prejudicar a rede mais para frente e que pode assoberbar os full nodes e mineradores. É uma parte mais técnica que eu não vou me aprofundar agora, mas não importa tanto. Então o debate que tem agora é, será que a gente então remove esse limite de 80 bytes e deixa o pessoal usar aqui como quiser e paciência, do que o pessoal acabar contornando esse limite e usando a transação de uma forma que pode ser prejudicial para a rede? Quem sabe a gente faz isso? E o que aconteceu? O grupo de desenvolvedores, chamados mantenedores da rede, que é o Bitcoin Core, que é um grupo que é alçado a este cargo por mérito, por eleição dos próprios desenvolvedores que lá já estão, é algo meritório e de quem já está lá dentro. Este grupo de desenvolvedores, que já mudou bastante ao longo da história, começou apenas com o próprio Nakamoto, depois Nakamoto ele entregou para o Gavin Andresen em 2010, quando o Nakamoto desapareceu, e mais pessoas foram se juntando, e a liderança do projeto foi passando de mãos em mãos, e agora tem um novo grupo. Este grupo atual está tomando algumas atitudes até de moderação de comentários, moderação de discussões dentro do GitHub, que é o repositório dos códigos de código de software open source, que muita gente está se chateando e achando que eles estão censurando e não permitindo o debate mais saudável.
E mais do que isso, eles já querem anunciar, ou já querem disponibilizar na próxima versão do Bitcoin, esta mudança de eliminação, o fim do limite de 80 bytes. E aí muitos estão, cara, não, discordamos disso, não é assim que tem que ser feito, tem que ter mais discussão, discordamos, não é a maneira correta, enfim. Então tá gerando um novo debate. Por mais que isso não tenha limite, o bloco ainda está limitado, então não é o bloco não ficaria ilimitado, é só o campo dessa transação. Uhum. Mas claro que está trazendo agora mais polêmica, controvérsia, debates acalorados, alguns dizendo que não, estão tomando conta do Bitcoin, outros não é assim. Cara, é como um software open source, especialmente como o Bitcoin, é como ele funciona, pro bem e pro mal. E no limite, o que vai acontecer é que ou o Bitcoin Core disponibiliza a nova versão com a mudança e os usuários não baixam o software e não instalam nas máquinas e não adotam ela, e ela vai ser relevante, e talvez o Bitcoin Core, se isso acontecer e for um fracasso, eles vão ter que cancelar essa versão e disponibilizar uma nova que não tem essa mudança, ou outros usuários vão também, que já está acontecendo, rodando outras implementações do software do Bitcoin. O Bitcoin Core não é a única, tem outras, mas que mantenham as regras, a essência do Bitcoin. Então, e a gente pode ter um cenário em que esse Bitcoin Core está rodando, outras implementações também, Uhum. mas nenhum desses softwares estão mudando as regras de consenso do Bitcoin. Que essa é a principal mudança que não pode ser realizada, que é mais traumática, que era o que queriam fazer lá atrás com o tamanho do bloco. Por isso que teve tanta polêmica, por isso que foi eu dizia na época, e para mim eu considero hoje foi um grande divisor de águas, e eu considerava na época um risco vital para a rede, e que foi superado. Essa atual não é um risco vital para a rede. Mas faz parte, essas polêmicas ressurgirão de tempos em tempos, mas não vejo elas colocando o Bitcoin em risco, a vida do Bitcoin em risco, a existência dele. Acho que o único ponto que faltou, e isso que é em parte nossa culpa, né? Estendendo um pouco a pergunta, é, é essa questão do envolvimento das grandes instituições, se isso ameaça a neutralidade crível do protocolo Bitcoin. Não, tá, eu Uhum. respondi isso no começo ali, foi assim, elas que têm grandes instituições, diz uma própria MicroStrategy ou bancos, etc., Aham. No ou uma fim. BlackRock tem um ETF, Uhum. não vejo eles Mas. tendo capacidade Aham. também de mudar as regras do sistema. Para mim é o principal. Eles podem impactar preço, sim, mas não as regras do sistema. Então, nesse sentido, para mim não são ameaça para o Bitcoin. No fim, quem decide? Estabelecendo que não é poder monetário, né? A quantidade de bitcoins que você tem. Seria o hash rate? Seria a quantidade de nós que estão em consenso uns com os outros? O que você acha que manda? Especialmente os nós, os full Aham. nodes que estão rodando a rede do Bitcoin, que validam as transações, que fazem valer as regras e que validam o trabalho dos mineradores também. Então, o Felipe Santana, não sei se ele falou para vocês, usou aquela analogia dos constituintes do Bitcoin, que teríamos Hum, os desenvolvedores, que são os legisladores, hum, os mineradores, que é o poder executivo, e os full nodes, que são é o poder judiciário. Cara, os desenvolvedores podem propor as leis. uhum. O executivo, os mineradores, eles executam essas regras, essas leis, e o judiciário está validando essas leis. Mas nenhum desses poderes tem poder sobre os demais de impor a Hum. sua vontade. Essa é um equilíbrio delicado, ao mesmo tempo robusto, e para mim é uma das e que é difícil de entender, porque na prática é como se cada um dos participantes tivesse uma arma de destruição em massa. É aquela espécie a estratégia MAD, o Mutually Assured Destruction, destruição mútua assegurada, que é o que impede as potências nucleares de guerrearem entre si ou de desferirem ataques com armas nucleares. Porque se lança uma bomba nuclear, vai levar uma bomba nuclear de volta e no limite é Todo a mundo se destrói. extinção, a destruição mútua de todos.
E no Bitcoin tem algo, sim, é um equilíbrio de força similar, mas talvez até a palavra mais adequada, e aqui eu também uso novamente o Felipe Santana, porque foi ele que refinou essa minha abordagem, que seria aí a cooperação mútua assegurada. Em vez de ser destruição mútua assegurada, é a cooperação mútua assegurada. Cara, estamos todos nesse barco, não Uhum. adianta que querer forçar a mão e fazer valer a vontade, não vai adiantar. Foi exatamente o que a gente viu lá em 2017, foi esse jogo de forças guerreando e no fim o Bitcoin saindo, na minha visão, ileso. Cara, E até mais forte. ainda bem que esses 3 poderes aí do Bitcoin são brasileiros, né? Porque senão o negócio estaria complicado. Sim. É, Uris. engano que são os 3 poderes na teoria, não na prática brasileira. Sim. Só antes da gente trocar de assunto, Valtinho, eu queria fazer uma pergunta. A gente Vai. fez isso pro Portilho no primeiro episódio, mas eu acho que é sempre legal entender opiniões diferentes e também a sua visão sobre as questões das taxas da transação da rede do Bitcoin, ao longo do tempo elas diminuírem e começarem a começar a ficar menos atrativo para os mineradores e isso acabar deixando o Bitcoin menos insustentável. Porque, por exemplo, se o Bitcoin caminha para ser uma reserva, né, digital e não caminha para ser uma alternativa de um meio de pagamentos, por exemplo, a gente pode ter menos transações, menos taxas, menos recompensas para os validadores, então, para os mineradores, desculpa. Então, eu queria saber Sim. se você acha que isso pode ser uma ameaça no longo prazo. Eu entendo que não, e a rede vai se autorregular. Felizmente, um dos principais mecanismos criados pelo Nakamoto foi o ajuste de dificuldade da mineração. E é isso que vai ser ajustado independentemente do cenário. Ah, lá na frente vai ter pouca transação e vai ser pouca receita para o minerador, ele não vai ter interesse então minerar porque vai ter prejuízo. Tá bom, beleza, então vai desligar a máquina, vai diminuir o hash rate, a dificuldade vai ser recalibrada para novamente equalizar a rentabilidade dos mineradores. A discussão que para mim ainda é válida, e até hoje não vi nenhuma resposta, é qual é o nível de segurança em termos de hash rate ótimo? Eu tenho plena convicção que hoje, com esse nível de hash rate que nós temos, o Bitcoin é muito mais do que ultra seguro. É muito seguro. É muito mais do que necessário esse nível de hash rate. Lá na frente, qual que vai ser o nível ótimo de hash rate? Aliás, hoje nem temos essa resposta. E nunca vi nenhum paper, nenhum artigo tentando chegar a essa resposta, cara, qual é o nível ótimo de hash rate? Mas eu vejo que a rede vai se equilibrar ao seu valor. A segurança da rede vai ser proporcional ao valor atribuído pelos indivíduos. E, então, lá na frente, eu não me importo muito com a quantidade de transações, porque a receita dos mineradores vai ser equivalente ao valor atribuído pelos indivíduos e a segurança da rede vai se adequar a isso. Eu acho que até lá também essa questão do hash rate vai mudar por conta de computação quântica, né? Então, realmente é algo que não tem nem como saber a resposta. Eu não vejo que isso muda. Muda o algoritmo da mineração. Em vez de Uhum, ser o uhum, SHA-256, vai ser outro algoritmo. uhum. Mas a lógica da mineração vai permanecer a mesma. A gente tinha puxado aqui uma perninha pro Brasil, né, falando desse equilíbrio de poderes dentro do Bitcoin, fazendo um paralelo. E aí eu queria encaixar aqui o Bitcoin no contexto do Brasil, do real. Para o brasileiro médio, depois de 30 anos de plano real, de várias transições de moeda, de dívida pública crescente, qual é o mínimo que ele precisa saber para chegar à aposentadoria com seu poder de compra preservado ou até maior? O mínimo que ele precisa saber, O mínimo. o governo vai ferrar com você ah, por decreto, por lei, pela forma como ele opera, pelo desejo dos governantes, pela ciência econômica dominante que defende a ideia de que a moeda tem que ser desvalorizada. Então, cara, não espere do governo uma boa moeda, nem muito menos uma boa aposentadoria. Então, cara, não dependa do governo para nada. O máximo possível que você puder se independizar do governo, o faça. Essa seria a recomendação. Nessa semana, a gente viu agora a notícia, né, dessas fraudes do INSS, mais um novo escândalo de corrupção e de fraude. Já estão apelidando até de aposentão. O blockchain, não só exclusivamente aqui falando do Bitcoin,
Mas Uhum. blockchain é a tecnologia de registros imutáveis de execução de contratos autônomos poderia, em algum dia, em um cenário ideal, reduzir essas fraudes estatais que a gente vê aqui no Brasil, no futuro próximo? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que tem vários usos possíveis da rede do Bitcoin para trazer mais transparência, ou talvez redes similares à do Bitcoin para trazer mais transparência para operações do Estado, para a burocracia, para trazer mais eficiência e transparência, acho que sim. Mas para mim é um pouco de enxugar o gelo, sabe? Porque a corrupção ela é sintoma de um Estado gigantesco que se apoderou de tantos recursos e tem tanto poder que tem muito para distribuir ou muito para ser roubado. Então é preciso diminuir ao máximo o tamanho do Estado e aí sim a gente vai diminuir a corrupção também. Então eu vejo mais a corrupção como sintoma e não causa dos problemas. Uhum. Mas então nesse sentido eu acho que o blockchain pode, sem dúvida, ajudar. E para mim o que é o princípio que eu considero o correto e que é a inversão da lógica que nós vivemos hoje. Os governos, bancos centrais, reguladores, eles querem cada vez mais transparência e monitoramento no que nós, cidadãos, pagadores de impostos, que bancamos essa farra, tudo que nós fazemos eles querem enxergar. Ah, não, mas você então se quer esconder alguma coisa é porque algo está fazendo errado. Não, porque a lógica e o correto é a privacidade. Todo cidadão deveria ter direito à privacidade. Privacidade e liberdade individual. E o correto seria extrema transparência dos servidores públicos, do setor público, do que o governo está fazendo com o nosso dinheiro, já que o poder dele emana do povo, do nosso consentimento, entre aspas, e não o contrário. E eu vejo tecnologias como o blockchain que poderiam ajudar nesse sentido. Então, o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro? É essa transparência, é esse monitoramento que nós precisamos, e não o oposto. É a gente que paga o imposto, pô. Então, eles precisam prestar contas, e não o cidadão que tem que estar sempre prestando contas para o governo. Mas, infelizmente, hoje na democracia, essa lógica se inverteu por completo. Você tem alguma perspectiva minimamente otimista sobre a aplicação disso de forma real aqui no Brasil? Se tem algum representante político ou alguma entidade que está propondo esse tipo de inovação aqui? Ou até algum protocolo que te. Se essa tese é investível, se é simplesmente Bitcoin também. Putz, eu não saberia dizer. Primeiro, se essa ideia está avançando em Brasília, não. Acho que vai. Não acho que ela vai prosperar muito. Acho que precisa mudar muita coisa na mentalidade, na cultura do país para isso ir adiante, porque vai contra o interesse de quem está no poder. Mas de protocolos para isso, confesso que agora também não me vem nenhuma à mente. Eu acho que o próprio Bitcoin poderia ser usado bastante para isso, como essa camada de transparência, de gravação de informações que fica lá para sempre, mas outras podem ser usadas para isso também, né? Então, mas não é o meu foco de estudo principal não é esse, então não saberia dizer. Uhum. Só antes da gente entrar no Pump and Dump, eu tenho uma pergunta que você até comentou do Felipe Santana, né? O pessoal da Paradigma fez uma pesquisa recentemente com a Datafolha abordando a questão do Sim. mercado de cripto brasileiro, né? Eu até anotei uns dados que hoje 16% da população investe em cripto e a gente está entre os 10 maiores mercados globais de cripto, onde 54% dos brasileiros conhecem sobre cripto e 3 milhões fazem sua autocustódia. Sim, é um resultado, né, surpreendente principalmente quando a gente trata de educação financeira do Brasil. Por que você acha que o Brasil se destaca nisso, né, no mercado de cripto hoje? Talvez por um mau motivo, que são os golpes e pirâmides financeiras que também proliferaram nesses últimos... Desde que eu tô nesse mercado, cara, eu comecei em 2013 a estudar o Bitcoin e desde 2013 eu vejo os caras fazendo golpe e pirâmide com Bitcoin. Cara, é surreal. Então morre uma, surge outra. Então acho que infelizmente muita gente acabou entrando no Bitcoin por isso, certamente ajudou a proliferar, então um motivo ruim, mas é realidade, não dá pra gente negar ela. E talvez porque a gente também tem aqui aí o ponto positivo, temos vários entusiastas evangelizando, defendendo a ideia do Bitcoin, e acho que ajudou a prosperar.
E até honestamente, acho que o nosso mercado financeiro também ele é bem sofisticado, apesar de ser pequeno em termos de valor de mercado em relação ao restante do mundo, ele é bem sofisticado. Na América Latina é muito sofisticado, é o principal e realmente, tecnologicamente falando, ele é muito sofisticado. A CVM aqui, felizmente, foi até vanguardista em aprovar ETFs e fundos bem antes do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, acho que a gente conseguiu abraçar antes do que outros países também. Legal. Em 10 anos de vendo pirâmide caindo, subindo, virando 360, quais red flags, né, as bandeiras vermelhas, você falaria para uma pessoa que está entrando agora em cripto para não cair nesse tipo de bobagem? O primeiro, promessa de rendimento. Esse é o primeiro red flag. E promessa e rendimento fora do normal. Esse é o primeiro red flag. Segundo, a exigência de você ter que transferir os bitcoins pro cara e que ele vai rentabilizar para você. E aí depois ele te devolve. Possível red flag. Não é o único, mas é um possível. Outro red flag. Empresas completamente desconhecidas que as pessoas você nunca ouviu falar, não sabe de onde saíram, não conhece o histórico nenhum. Normalmente o site entrega bastante. Aí quando não tem muita informação é escassa, estranha, abre o olho. Mas às vezes pode acontecer o contrário. O cara profissionaliza a pirâmide, usa o nome de celebridades para comprar ou pegar emprestado a legitimidade, ostenta, faz eventos assim, nababescos que impressionam. Se o cara tá fazendo isso, deve ser... O negócio é grande. Mas não, é que o cara é profissional mesmo, tá querendo impressionar para atrair as vítimas. Então, acho que tem vários red flags e o ideal tem qualquer desconforto, não cai nessa, foge e tenha mais medo de perder do que deixar de ganhar, que é o FOMO, né? Então, quando tiver esse tipo de coisa, e aí vai a fundo, procure se informar e não caia em promessas de rendimento. Legal. Maravilha. Vamos pro Pump and Dump? Vambora. A gente comentou muito de Bitcoin nesse episódio. Então eu já vou perguntar Boa. logo de cara. Altcoins. Tem coisa que presta? É tudo lixo? O que você pensa sobre isso? Tem que rodar altcoin por mais de 18 meses ou não? Pra quem viu o segundo episódio sabe o que eu tô falando. Cara, eu sou entusiasta de inovação financeira. Então, para mim, tudo que é experimentação, inovação, ótimo, vejo com bons olhos e faz parte do jogo. Mas eu não vejo nenhuma concorrendo com o Bitcoin. Para mim, ele é irreplicável e ele está sozinho ao que ele se propõe a fazer. Não tem ninguém competindo com ele, na minha opinião. Alguns vão divergir, mas beleza. Então, para investimento, eu não considero praticamente nenhuma delas. Então, acompanho, acho bacana a experimentação, acho ruim quando há sacanagem, como também já fizeram golpes com ICOs, com NFT, com meme coin, enfim. Mas, cara, faz parte, é da natureza. Os caras fazem sacanagem em qualquer tipo de mercado, com esse novo não seria diferente. Sim. A gente normalmente faz um pump and dump de altcoins, né? Mas, pô, tô aqui com os maiores economistas do Brasil. A gente tem que fazer um pump and dump aqui de quem é o economista mais Bitcoiner da história. Lógico, não conseguimos elencar aqui todos os economistas, né? Mas elencamos aqui aqueles nomes que são amplamente reconhecidos. Alguns mais polêmicos do que outros. Mas vamos lá. Adam Smith Tá? ou John Maynard Keynes? Mais Bitcoiner. Mais Bitcoiner. Eu vou ter que dizer o Smith, né? Elaboraria de alguma forma? Pode Acho ser, que rapidamente. para mim, acho que ele se aproxima mais do ideal de livre mercado e viveu numa época em que o dinheiro ele era privado, eram as moedas de prata, de ouro. Acho que ele teria mais facilidade de admitir uma moeda que não tem autoridade central, porque era a sua realidade. Já o Keynes defendia mais uma moeda gerenciada, como a sua ideia do Bancor,
Uhum. que acabou não prosperando lá na conferência de Bretton Woods. Adam Smith, que passa pro segundo round, ou Paul Krugman? Adam Smith, claro. Paul Porque, Krugman, assim, Paul Krugman também é um. Eu confesso a ignorância, não sei se ele é considerado um pós-keynesiano, mas enfim, é um cara que também tem ojeriza ao Bitcoin, como vários Ah. outros economistas modernos. inclusive teve ojeriza à internet, né? Falou que ia ser algo parecido aí ao É, telégrafo, não sei. teria tanto impacto quanto teve o fax. Nossa, tá aí uma previsão errada. Adam Smith ou Karl Marx? Precisa responder. Adam Smith também, não adianta. Por mais que Karl Marx veio depois de Adam Smith. Aham. A teoria dele da mais-valia bebe um pouco da fonte de Smith. Infelizmente, acho que o Smith contaminou o Marx em algumas. Contaminou, não. Serviu de teoria para inspirar algumas teorias nefastas do Marx. Mas ainda assim, Adam Smith, não tem comparação. Adam Smith ou Milton Friedman? Pô, aí eu preciso. Milton Friedman, por mais que ele não defendesse mesmo a separação do Estado e da moeda, e os austríacos se aproximam muito dos chicaguenses, como a gente chama, os da Universidade de Chicago, Aham. os monetaristas, eles se aproximam muito em termos de prescrição de políticas. Em quase todas é a mesma. É livre mercado, concorrência, governo não mete a mão, não atrapalha. Mas na moeda, os monetaristas queriam gerir a moeda, queriam eles definir o que é moeda. Ele dizia até, vários monetaristas acreditavam que depois do fim de Bretton Woods, 71, que desvincular o ouro do dólar acabaria com o valor do ouro, porque era o dólar que dava valor para o ouro. Hum. Eles acreditavam nisso. E aconteceu justamente o oposto, que era o que os austríacos previam, que o ouro dispararia em valor. Mas ainda assim, o Milton Friedman, acho que é um ícone também do liberalismo, de liberdade econômica, e ele tem aquele vídeo clássico dele que o que faltava para a era da internet era um dinheiro eletrônico que você pudesse enviar de A para B sem intermediário, sem que A precisasse conhecer a identidade de B e vice-versa. Então, parece que o cara previu o Bitcoin. Né? Absurdo. Então, quem é o mais Bitcoiner? Milton Friedman, vamos lá, Milton Friedman. Friedman ou Hayek? Ah, o Hayek, sem dúvida alguma. Aí eu agora quero ver algum bater o Hayek aí, porque, cara, Hayek não apenas defendeu com unhas e dentes, com vários livros, especialmente o seu livreto, que é a leitura essencial, a desnacionalização do dinheiro, ou a desestatização do dinheiro, em que ele afirmou que ele finalmente, depois de décadas escrevendo sobre como o governo pode gerir melhor a moeda e quais políticas são as mais adequadas, ele jogou a toalha e falou, tá, cara, cansei, desisti, não tem como o governo gerir bem a moeda, não dá pra gente esperar a moeda boa da benevolência dos governantes, então o melhor que a gente pode fazer é encontrar alguma forma para contornar a moeda estatal e criar uma moeda privada, por isso eu defendo moedas privadas. Essa era a tese do Hayek. E ele também falou sobre isso tem uma entrevista também antológica dele, tem em vídeo, em que ele dá assim um esboço do que poderia ser o Bitcoin, como algo como o Bitcoin poderia acontecer. É muito interessante. Não chegou a ser tão no detalhe assim como o Friedman, até porque o Friedman viu a internet acontecendo, né? O Hayek acabou que não viu isso, né? E por último, Hayek ou Ludwig von Mises? Pô, sacanagem essa briga, hein? Sacanagem. Ah, vou ter que ir com o Mises, porque ele é na escola austríaca, e acho que ele é o grande gigante, e muitos economistas que vieram depois dele estão sobre os seus ombros. Então, aí eu vou ficar com o Mises. Irado. Irado. Mas sacanagem ter que escolher. Foi de proposta, fala aí. Foi. Não, você quer jogar o jogo das altcoins? Como é? Como é que é? Não sei como é que ele é. É a mesma coisa, só que com altcoins. Tá, vamos lá. Vamos Vai ver, lá, vamos ver o que sai. Deixa aí, Bom, vamos lá. Aí no final do jogo das altcoins a gente pergunta uma tese que você tá pump e outra que você tá dump. Pode ser setor, ideia, qualquer coisa. Mas vamos lá. A primeira é Tá. Ondo ou Pendle?
Nem conheço. Tá, então vamos pra. Deixa eu ver. Ah. Ripple ou Monero? Monero, sem dúvida alguma. Monero porque, primeiro, Monero porque para mim tem um propósito que é válido, é a privacidade, e porque o Ripple também tem um nascimento bem estranho e que no final das contas para mim foi uma moeda criada sem nenhum fundamento técnico para a existência dele, a não ser talvez enriquecer os seus fundadores lá em 2012. Então, cara, eu não gosto do Ripple. Legal. Monero ou Chainlink? Monero também, pelo mesmo propósito de privacidade, acredito que é um propósito mais nobre. Beleza. Bom, eu vou falar das as mais oldies do mercado, né? Monero ou Cardano? Essa foi Monero também. Acho enviesada. que o Monero vai ser vencedor desse, né? Monero ou Pump Monero, Zcash? Dump Cardano. Boa, boa. Pô, também Monero, porque o Zcash, que foi criado pelo Zuko Wilcox, que eu até conheci ele na BitConf de 2018 no Chile. Uhum. Lá eu conheci o Adam Beck também. Eu acho que o Zuko, ele foi um pouco convencido até a ceder em algumas funcionalidades de mais privacidade do Zcash lá atrás. Acho que ele perdeu o seu apelo original de ser realmente uma moeda privada ao longo do caminho, se perdeu. E o Monero, não, ou bem menos. Então, Legal. Monero. Monero ou Ethereum? Monero também, assim, o Ethereum, aí eu lembro que eu acompanho o nascimento do Ethereum, mas nunca investi praticamente nada no Ethereum. E me arrependo, óbvio, poderia ter ganho muito dinheiro com o Ethereum. Mas eu entendo que o Ethereum nasceu com uma ambição muito grande e acho que se perdeu no meio do caminho também pela a forma do consenso, a segurança da rede, por Proof of Stake, a complexidade da rede, as constantes mudanças até de roadmap, de objetivo final do Ethereum. Agora, recentemente, o Vitalik reconheceu que simplicidade é algo benéfico, sendo que o que ele acabou trazendo no Ethereum foi justamente o oposto, complexidade ao longo do tempo, e até refutando na época quem dizia para ele, dos Bitcoiners, que era importante a simplicidade. Mas enfim, então acho que o Ethereum vive talvez uma crise existencial. Então, Monero. Antes de continuar, Ethereum vai flipar Bitcoin, igual todo mundo falava? Ou... Eu tô brincando. Não, Não, jamais. tô brincando, tô brincando. Monero ou Solana? Monero também. Acho que Monero é mais raiz. Pô. Solana é bem, assim, não é descentralizada, né? Pensando em centralização, ela é bem menos descentralizada do que Monero. Bom, você posso fazer a última? Não, acho que é... E pra Assim, finalizar, Monero ou Bitcoin? Que a gente já sabe que é Bitcoin, mas e vai Bitcoin. que, né? irado. Aí não é altcoin. Verdade. Verdade. Uma pergunta que eu tava aqui curioso pra saber. Se você for um exercício de análise de dados, criar um modelo que eu ia falar monelo. Criar um modelo que te informa com alguma confiança da direção do preço do Bitcoin. Que variáveis você incluiria? De direção de preço, para mim, a equação é muito simples. Então, o modelo simplesmente é oferta e demanda. Qual é a oferta de bitcoins? Os 21 milhões de unidades. E qual é a demanda? Ela é crescente. Então, para mim, a direção é para cima porque essa demanda é crescente e ela depende ou está precificada nas moedas nacionais que perdem valor, como a gente acabou de falar aqui ao longo da conversa. Então, essa modelagem, para mim, é simples. Para mim, talvez o que vale a pena de modelagem e de variáveis é buscar identificar topo e fundo em ciclos. Então, Exatamente ciclos isso. de curto prazo. Aí, cara, pode ser o MVRV, então é o valor de mercado sobre o valor realizado. Transações na rede, então pegar a média, acompanhar a média de 7 dias das transações.
comparar também o valor transacionado, o que é o NVT, o Network Value to Transactions, o valor da rede em relação às transações. O próprio hash rate também, acho que é um indicativo importante. A indicador de mercado, que é o preço, média móvel de 200 dias, comparando com o preço de mercado. Esses são os principais, assim, que me vem à mente agora, até para simplificar, mas são alguns que eu considero para identificar um momento de mercado, euforia ou depressão, mas não direção de preço de longo prazo. Para mim, aí a equação é bem mais simples. E para finalizar, se você puder passar pra gente uma leitura que você recomenda ou algum assunto e uma ferramenta se você tiver, que você gosta de... Né, você já passou bastante indicador, então acho que não precisa ferramenta, mas se você tem algum site, alguma outra ferramenta que você usa para cripto, quiser dar uma dica. O site da Coinmetrics, acho que é muito bom, gosto bastante. Coinmetrics. O Glassnode também. Acho que são sites que você pode extrair muita informação por lá. De leitura, eu vou indicar um que acho que eu nunca indiquei, mas já que é um episódio aqui do Crypto Never Sleeps, e falando muito de Bitcoin, o Mastering Bitcoin, do Antonopoulos, para mim é um ótimo livro. Por mais que ele seja voltado para programação, ele ajuda a explicar muito das regras da rede, como o Bitcoin funciona, o papel da criptografia, dos códigos. Eu que não sou programador, li ele, entendi tudo e ajudou bastante a entender ainda mais com profundidade a parte técnica do Bitcoin, a tecnologia. Então, aqueles que quiserem se aprofundar no Bitcoin, eu recomendo Mastering Bitcoin, Andreas Antonopoulos. Maravilha. Fernando Urich, muito obrigado. Foi uma aula aqui, uma imensa honra ter você conosco aqui no Crypto Never Sleeps. Tomara que, seja só a primeira vez, quem sabe aí outras vezes até ao vivo. Vamos ver. Boa, sem dúvida. E fala pro Vamos pessoal... fazer a próxima vez aí, vamos fazer presencial. Combinado. Maravilha. E fala aí pro pessoal onde é que eles conseguem acompanhar teu trabalho, tuas redes sociais, tudo mais. Boa. No YouTube, principalmente, só colocar meu nome, Fernando Urich, vai encontrar o meu canal com vários vídeos, publico semanalmente vídeos. No Twitter também, ou X, Fernando Urich, e no Instagram, urich.fernando. Não tenho nenhum canal de investimento no Telegram, tenho um canal oficial que é o Urich Canal, que eu só publico informações de vídeos, etc. Não faço oferta de investimento nenhuma. Então, nessas redes vocês podem me encontrar. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de número 3 do Crypto Never Sleeps. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou. Pessoas que você quer que a gente traga aqui no podcast. Não se esquece de se inscrever aqui, né? E também tem um link do relatório da Mint aqui embaixo. Beleza? Sexta? É isso, pessoal. E não deixem de se inscrever no canal, como o Valtinho já comentou. Isso aí, pra quem tem Alzheimer, o lembrete tá maravilhoso. Maravilha, pessoal. Forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu.